verdade sobre a bruxaria moderna. Capítulo 2. O encantamento. O encantamento está no núcleo da magia popular. É simplesmente um ritual no qual diversos instrumentos são usados com um propósito específico. O objetivo é totalmente estabelecido, através de palavras, imagens ou dentro da mente. E a energia é controlada para provocar o resultado necessário. Os encantamentos podem ser tão simples quanto recitar um breve cântico sobre uma rosa colocada entre duas velas salmão para atrair amor, ou formar e reter na mente uma imagem do resultado pretendido, ou colocar um cristal de quartzo em uma janela ensolarada com fins de proteção. Os encantamentos são, normalmente, mal interpretados por não praticantes. De acordo com a filosofia popular, tudo que você necessita para realizar magia é um encantamento. Um encantamento verdadeiro, não um daqueles que você encontra em livros. O encantamento entregue por um anjo ao rei Salomão. O encantamento registrado em algum livro mitológico do século XVI, de bruxos galês. O encantamento de poder inenarrável. Seus sonhos mais desatinados seriam realizados se você tivesse um encantamento verdadeiro. Muitos parecem crer que o simples agrupar de alguns objetos, quanto mais estranhos melhor, e o recitar de algumas palavras ativará os poderes do universo, movendo-os e produzindo milagres. Isso é consequência de um mundo que acredita ser a magia sobrenatural, irracional, impossível. Mas a magia age com a natureza, com energias naturais. Os encantamentos, cânticos, gesticular com instrumentos, acender de velas, são as formas externas e são inúteis a não ser que a energia seja ativada. Essa responsabilidade é exclusiva do mago. Nenhuma força demoníaca flui para auxiliar o responsável pelo encantamento. Ao invés disso, ao realizar corretamente o encantamento, o mago cria aquilo que chamam de força pessoal. No momento apropriado, essa força é liberada para agir na execução do encantamento. Os encantamentos eficazes, ou melhor, aqueles que produzirão os resultados necessários, são desenvolvidos com esse propósito. Quando a magia era parte da rotina diária, os encantamentos eram provavelmente triviais. O mago sabia que o ritual funcionaria e não precisava ser induzido a tal crença. Após os dias de glória da magia, essa abordagem natural desapareceu. Para que os encantamentos fossem eficazes, os magos tiveram de pôr de lado suas crenças arraigadas. A própria natureza dos encantamentos mudou. O mago vestia roupas especiais que simbolizavam o evento prestes a ocorrer. Velas eram acesas e incenso queimado para produzir o ambiente romântico adequado. O encantamento poderia ser realizado exatamente à meia-noite, em um local ermo, com a lua cheia brilhando ao alto. Palavras misteriosas eram entoadas para despertar a força interior do mago. Finalmente, após 1 hora ou mais de preparação para alcançar o ápice apropriado de energia, bem como o estado de espírito adequado, o mago simplesmente liberava a força e o encantamento estava terminado. Cânticos, velas, incensos e até mesmo a lua contêm energias específicas que podem ser utilizadas em magia. Porém, tais instrumentos não são necessários para a realização da magia popular. A magia está no mago, não nos instrumentos. Adornos curiosos e ingredientes bizarros também não são necessários, a não ser que o mago acredite que sejam. Diferentes tipos de magos populares utilizam diferentes tipos de encantamentos. Se tiver uma mente mais analítica e intelectual, o mago popular poderá preferir rituais de visualização, nos quais o propósito está solidamente estabelecido na mente, como o meio através do qual a força fluirá. Um mago mais romântico poderá optar por ervas, cristais e velas. Aqueles fascinados por formas e padrões complexos poderão descobrir que o uso de runas, imagens, cores e símbolos mágicos preenchem suas necessidades. Os artistas poderão criar pinturas rituais e os músicos canções de encantamentos. Isso é uma mera generalização, mas tem o propósito de mostrar que nenhum tipo de encantamento será igualmente eficiente nas mãos de todos os magos populares. Ademais, todos os encantamentos, publicados ou não, podem ser eficazes. Os encantamentos são concebidos para liberar a força pessoal interior do mago. É essa energia, juntamente com objetos naturais como cristais, ervas, óleos, incensos, dentre outros, que fortalecem o encantamento, que o coloca em movimento. Como funciona? Ainda não podemos explicar completamente, mas a seguinte teoria parece válida. A força no universo. É a força da vida. Essa é a força inexplicável por trás dos milagres que os seres humanos primitivos encontravam. A Terra, o sistema solar, as estrelas, tudo o que se manifesta é um produto dessa força.
Os seres humanos deram a essa fonte de energia os nomes de Deus e de deusa. É isso que é venerado em todas as religiões, de diversas formas. Essa é a força que mantém nossos corpos vivos, que nos permite reproduzir, que está em todos os seres e coisas. Ela não é sobrenatural, pelo contrário, é a força da própria natureza. Os seres humanos são manifestações dessa força, como as plantas, as rochas, as pedras, as nuvens e a água. Nossos corpos não são usinas de força, tanto quanto são assimiladores dela. Nós absorvemos a energia dos alimentos e dos líquidos que consumimos, do sol e do ar. Nós a liberamos durante a prática de exercícios e de qualquer atividade física, incluindo o sexo, e durante a meditação, a prece e a magia. Portanto, a magia pode ser vista como um método de liberação da força pessoal. Ela é tão real e natural como praticar exercícios ou fazer amor. E da mesma forma que essas duas atividades são empregadas com objetivos determinados, assim é a magia. A força pessoal não é a fonte exclusiva de energia usada na magia popular. Ela é geralmente associada de vários objetos, tais como ervas e pedras, que vêm sendo usadas na magia popular por incontáveis gerações. Esses itens não são vistos pelo mago popular meramente como pedras bonitas ou plantas aromáticas, mas sim como fontes de energia. Essa força pode ser estimulada e concentrada. A força pessoal, aquela que existe nos seres humanos, é despertada por meio de música ou de cânticos, de dança, da manipulação de diversos objetos, da meditação ou da visualização mágica. As energias das pedras, ervas e outros objetos são estimuladas com esses rituais. As ervas podem ser consagradas ou visualizadas para que possuam energia. As pedras podem ser colocadas entre as mãos. Durante tais atos, o mago sente as energias emanadas desses objetos, toca-os de uma maneira metafísica e os ativa. Seres humanos e objetos naturais possuem frequências ou espectros de tipos diferentes de energia. Existe apenas um tipo de energia. Porém, a forma física na qual se manifesta determina suas características específicas. Assim, o alecrim contém energias que podem ser utilizadas para diversos fins de magia. O tipo de energia dentro de nossos corpos muda constantemente de acordo com nossos pensamentos, expectativas, desejos e condições físicas. Essa força pode ser programada ou sintonizada para produzir um efeito específico. Essa programação é alcançada pelo próprio mago, bem como pelos objetos utilizados no encantamento. Isso geralmente ocorre após o mago ter sentido suas próprias energias e a dos objetos que serão utilizados, quando houverem. Essas energias são canalizadas para o objetivo do encantamento, seja amor, dinheiro ou cura. Esse processo pode envolver visualização, criar e manter imagens ou conceitos na mente. A cor é outro instrumento frequentemente utilizado para programar a energia. Uma rosa, que será utilizada em um ritual para atrair amor, poderá parecer estar emitindo uma coloração rosa brilhante, que é o matiz do amor. Quando as energias a serem utilizadas no encantamento estiverem na mesma intensidade e frequência, apropriando-me de tais termos, tudo estará pronto para a transferência real. Durante esse processo de harmonização, velas poderão ser acesas, símbolos poderão ser rabiscados ou desenhados na casca de uma árvore, ou palavras proferidas, mas tais ações rituais servem apenas para intensificar a concentração do mago na função em mãos. Essa força pode ser deslocada e direcionada. A força harmonizada pode ser liberada de seus limites físicos, o corpo humano, cristais de quartzo, etc., e enviada para o objetivo do encantamento. Durante os rituais de cura, ela é projetada sobre a pessoa doente. Se o objetivo é proteção, a energia poderá ser direcionada para um pequeno objeto a ser usado, para uma parte de um edifício, como a porta de entrada, ou até mesmo para um carro ou um animal de estimação. Uma vez livre de suas formas materiais, a energia não mais estará restrita às leis físicas. O mago popular poderá enviá-la a 10 metros ou a 10.000 quilômetros de distância para realizar seu trabalho. O conhecimento e a experiência do mago popular, não a distância compreendida, determinam a eficácia do encantamento. A energia é deslocada através do uso da visualização, de gestos rituais, como o apontar de dedos, bastões, espadas e facas mágicas, ou simplesmente através da concentração. Essa força, uma vez deslocada, possui um efeito sobre seu alvo, devido ao fato de tudo o que existe conter quantidades maiores ou menores da mesma energia divina. Tudo pode ser afetado pela introdução de energias semelhantes.
Esse princípio é o fundamento da magia popular, o impulso básico do processo em si. Pois se a força for declarada existente, se puder ser revestida de tipos específicos, de objetivos e deslocada, então tudo será em vão, a não ser que provoque um efeito ao alcançar seu destino. O método pelo qual o alvo da força é alterado é determinado pelo mago durante o ritual, ou é determinado pelas circunstâncias no momento de sua chegada. Não se pode explicar, pelo menos por enquanto, como essas alterações acontecem exatamente. Talvez isso possa ser compreendido com o uso de uma analogia. Quando algumas gotas de corante são colocadas em um copo d'água, a água em si não é alterada dramaticamente. Porém, a introdução do corante, que é solúvel em água, produz uma mistura de ambas as substâncias, a cor e a água. A magia parece funcionar no mesmo sentido. A energia de cura que é enviada para uma pessoa doente ou ferida, na realidade não cura, mas parece acelerar o processo de recuperação do organismo. A energia protetora não altera visivelmente o edifício ou o objeto no qual está impregnada, mas cria uma alteração não física, uma barreira energética que impede a entrada de forças perigosas ou negativas. Isso, resumidamente, é apenas um dos fundamentos do mago popular acerca da magia. Nem todos os magos concordariam com todos os detalhes desse exemplo, mas ele nos apresenta um modelo a partir do qual podemos criar nossas próprias explicações. Examinada sob esse ponto de vista, a magia popular não pode e não deve ser interpretada como sobrenatural, como um processo de outro mundo. Apesar de não termos ainda explicado cada detalhe dessa magia, a física alternativa está perto disso. Ela é um processo perfeitamente natural, que a maioria de nós ainda não utilizou. O encantamento é uma forma de drama ritual, uma sequência de ações físicas, mentais e mágicas, destinadas a evocar, programar, liberar e direcionar a energia mágica para um fim específico. A ciência não tem a pretensão de ter desvendado todos os segredos dessa força misteriosa. Os efeitos do acender de uma luz teriam parecido mágicos aos nossos antecessores, e ainda são para muitos. O ativar da energia mágica, muito comum antigamente, é hoje uma prática oculta, mas que ocorre milhares de vezes ao dia. Certa vez, um repórter de jornal reclamou que a magia, como eu havia explicado, era muito comum, muito corriqueira, procurando por manchetes escandalosas e por devotos do demônio. Ele ficou decepcionado ao descobrir que a magia é um processo natural. Não me importei em decepcioná-lo. A magia é um movimento de energias naturais. Todos os ornamentos, o sigilo, o sangue de morcego e os olhos de salamandra, a música arrepiante, os feitiços estranhos ou coisas semelhantes estão disponíveis para aqueles que querem ou precisam deles, ou seja, para aqueles que não conseguem sentir a energia dentro de si ou na natureza, sem apoios teatrais para sustentar sua descrença. Como vimos, a verdadeira magia popular não precisa disso. Tudo o que precisa é de um ser humano com conhecimento de magia e com ligações profundas com a Terra. Todos os segredos de magia estão inseridos nisso. Outro ponto importante a ser observado na magia popular e que é frequentemente desprezado nos livros. A crença não aumenta a força dos encantamentos. Posso crer que seres extraterrenos aterrissaram em 1939 e ditaram planos de batalha para Adolf Hitler. É claro que não tenho certeza de que isso seja verdade, pois não tenho provas. A crença é a incerteza e implica na possibilidade de aquele que crê estar incorreto. É uma muleta, uma ideia que geralmente não possui nada além da emoção para sustentá-la. A crença em Deus é uma coisa, o conhecimento de uma relação pessoal com ele ou ela é outra. A crença pode desempenhar um papel na magia logo que uma pessoa começa suas experiências com ela. Essa etapa é necessária. Por fim, quando a magia se mostra eficaz, essa crença transforma-se em um certo conhecimento. A crença não é suficiente, nem a fé. Somente o conhecimento leva à magia eficaz. O conhecimento de que a magia é um processo genuíno, que a energia é uma parte viável e natural da vida, e que pode ser programada e projetada para provocar efeitos específicos. Portanto, os livros que dizem que o mago deve acreditar em magia para que ela seja eficaz estão incorretos. A crença faz parte da magia tanto quanto faz parte do conserto de um computador. Assim que a pessoa passa a dominar o básico, ela sabe que ao cumprir certas etapas, determinados efeitos serão alcançados. Os magos populares não têm nenhuma dúvida quanto à eficácia de sua magia.
Eles sabem que os encantamentos são chaves para abrir energias naturais, as quais podem ser utilizadas para melhorar suas vidas. Fim do capítulo 2. Continua no próximo vídeo.